Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Generosidade é algo que está ligado em Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais generosos nós devemos ficar. Deus, Ele prova o seu caráter, Ele prova a sua generosidade em dar. Deus deu. Deus criou o homem, deu autoridade, Deus, ao criar o homem, deu liberdade ao homem. Deus, após a queda, Ele deu seu Filho para salvar o homem. Então, Deus revela o seu caráter, essa generosidade em dar, no fato de dar. Deus não poupa esforços para abençoar o homem, para que nós cresçamos e possamos entender mais ainda facetas do seu caráter, mais ainda entender a vontade de Deus para com as nossas vidas. Deus, Ele dá abundantemente, sem medida. Ele é o grande doador, o doador da vida, o doador de tudo que temos e de tudo que somos. Muitas vezes pensamos que bens que possuímos ou algo que podemos alcançar é mérito simplesmente e propriamente nosso. Porém, não é. Deus está nesse negócio, Deus está em tudo aquilo que nós podemos alcançar. Deus é aquele que nos abençoa e nos faz prosperar. Nada é nosso naturalmente. Nada é nosso, nós não temos o poder de criar, mas Deus tem. E Ele prova isso em dar. O contrário da generosidade, podemos dizer que é a avareza. E quando nós prendemos, quando nós retemos e temos a oportunidade de ajudar alguém, de dar, e fazemos o contrário disso, nós revelamos a avareza que está dentro do nosso coração. Porém, Deus não nos criou para sermos avarentos. A Bíblia diz que Deus nos chamou e nos preparou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então existe um processo de transformação que a nossa alma, que a nossa vida está passando para nos tornarmos iguais a Cristo, iguais a Ele. E isso inclui a generosidade, isso inclui o ato de dar. Somos chamados por Deus a dar. Dar amor, dar alegria, dar abundantemente tudo aquilo que nós podemos dar. Alimento quando necessário, quantas pessoas que passam fome, quantas pessoas que têm necessidade. Dar o perdão. Muitas vezes retemos o perdão. E alguém nos faz algo, nos fere, a gente simplesmente retém e não dá o perdão. Porém, o perdão ele inclui nisso, na generosidade, em dar. Dar dinheiro quando necessário. A prova do amor é dar. Deus amou, Ele deu. Deus amou e deu o seu Filho para nos salvar, para nos trazer de volta a Ele. Deus nos ama e Ele coloca isso dentro do nosso coração e Ele espera que nós sejamos iguais a Ele. Deus tem prazer nisso. Deus se alegra com as nossas atitudes de generosidade. E Deus espera de mim e de você nesse dia que possamos abrir as nossas vidas e dar sem medida, abundantemente. Existem muitos princípios da palavra de Deus que nos revelam o ato de bondade, o ato de generosidade, que nos revelam que ao dar, ao abrir as nossas vidas em dar, em sermos generosos, Deus muito mais nos abençoa, Deus muito mais, Ele multiplica nas nossas vidas as bênçãos. Existe uma frase, um princípio que nós aprendemos: o que sai das minhas mãos não sai da minha vida. Quando eu abro a mão para dar, isso volta para mim, porque se torna um ciclo. Eu abro, eu planto e eu colho. Entra uma lei, a lei da semeadura e ceifa. Isso é um princípio que rege tanto o reino espiritual quanto o físico. O agricultor, quando ele planta semente, ele espera colher. E quando ele colhe abundantemente mais do que aquilo que ele plantou. E esse princípio, essa lei, ela atua também no reino espiritual. Quando nós plantamos, no reino espiritual, quando nós plantamos, nós vamos colher abundantemente mais. Por isso a generosidade é algo que precisa estar dentro de nós. Dentro de nós. Fazer parte da nossa vida todos os dias. Abrir as nossas vidas e dar sem medida para aquele que precisa.
para aquele que tem necessidade. Seja dinheiro ou simplesmente um ato de amor, simplesmente um bom dia para uma pessoa, talvez um abraço. Quantas pessoas não têm seus familiares distantes, ou talvez até mesmo seus familiares perto, mas não ganham um abraço num dia. Talvez o doar um abraço, dar um abraço, é um ato de generosidade que fala muito mais alto do que qualquer dinheiro que nós possamos dar para alguém. Generosidade é algo que está dentro de nós, porque Deus, através do seu Espírito, Ele atua dentro de nós. Então é uma decisão. A generosidade, ela parte de uma escolha. Eu escolho ser generoso. E assim o Espírito Santo pode agir em minha vida e me levar a ter atitudes de generosidade. A minha oração nesse dia é que você possa experimentar este nível de generosidade que nós estamos falando. E assim se tornar generoso como Deus o é. Deus te abençoe.